Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Mentoria Cloud. Meu nome é Fabiano Giamatti e hoje o foco nosso é falar um pouco mais sobre as ferramentas do Azure para trabalhar com inteligência artificial dentro do Azure. E por que esse tema é tão importante? Porque, na verdade, muitas pessoas e mesmo empresas, principalmente pequenas empresas que não têm um time de cientistas de dados, acham que para trabalhar com machine learning, criar uma aplicação inteligente que realmente consiga utilizar os modelos de machine learning, ele precisa ter um autoconhecimento técnico para poder criar os modelos e assim poder utilizar. Só que não é bem assim. Nessa aula aqui agora eu vou te mostrar um pouco sobre como você poder utilizar de ferramentas que você tem que colocar o código até ferramentas totalmente automatizadas. E no final ainda vou mostrar para vocês como você utilizar um modelo já existente, já treinado, pronto para somente consumir e assim trazer as informações de forma inteligente para a sua aplicação. Então continue aqui. Antes de mais nada, pessoal, não se esqueça de dar seu like, se inscrever no canal e também compartilhar com outras pessoas que você acha que tem interesse nesse tipo de conteúdo. Então, antes de mais nada, vamos tentar entender o que é inteligência artificial, o que é machine learning, o que é deep learning, que todo mundo fala por aí. Então, vamos lá. Inteligência artificial nada mais é do que programas que aprendem a raciocinar como um ser humano. Então, tudo que você vê de programas que tenta falar, que tenta entender uma imagem, traduzir uma língua, tudo isso são coisas que o ser humano faz, então esses programas de inteligência artificial eles tentam fazer a mesma coisa. Quando a gente fala de machine learning, que é aprendizado de máquina, ali a gente está pensando já no algoritmo. Um algoritmo que aprende sem você precisar explicitamente programar ele. Uma vez que você escreve o código, ele vai pegando as informações, ele vai trabalhando aquelas informações, ele vai reaprendendo, cada vez ele vai se aperfeiçoando a trazer aquele resultado que você está esperando. Não necessariamente toda vez que eu entrar com algum dado novo, eu preciso reprogramar a minha aplicação. Então esses são os algoritmos que é conhecido como machine learning. E quando a gente vai para a parte de deep learning, aí você está entrando onde ele tenta fazer as redes neurais, que é exatamente como a gente tem no cérebro do ser humano. Então ali ele tenta criar essas redes neurais para fazer várias tentativas, testes, para achar qual é o melhor caminho para atingir o resultado que ele está buscando. Hoje que vocês veem carros autônomos, eles usam uma rede neural muito grande para poder analisar vários dados ao mesmo tempo e tomar a decisão como que ele vai desviar de uma pessoa, desviar de um carro, fazer curva, esperar um cruzamento, uma rua. Tudo isso ele utiliza redes neurais para poder tomar essas decisões, onde ele tem que trabalhar com uma massa gigantesca de dados, muitas informações chegando ao mesmo tempo, e tem que tomar uma decisão sobre qual direção ele tomar. Onde mais você vê modelos de machine learning trabalhando? Então, por exemplo, recomendações de série no Netflix, recomendações de compra na Amazon. Hoje em dia, praticamente em todo lugar, você está interagindo com algum modelo de machine learning ou com algum tipo de inteligência artificial. Por exemplo, um bot. Quando você entra em algum site, você vai responder alguma coisa, perguntar alguma coisa, entrar num chat. Normalmente, as primeiras etapas ali são respondidas por um bot. Isso também é feito através de modelos de machine learning. Também é um exemplo de inteligência artificial. Então, inteligência artificial já está embutido no seu dia a dia, em várias frentes, em vários produtos que você consome diariamente. E agora, eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas do Azure, e aí eu vou mostrar em nível de dificuldade, principalmente para quem tem conhecimentos mais avançados, que aí no caso eu estou falando de código, até uma forma onde você não precisa nem criar o seu modelo de machine learning, você vai somente consumir um modelo já pronto, treinado e testado pela Microsoft. Então vamos lá. Então aqui, já dentro do portal do Azure, depois que você cria o seu machine learning, você pode clicar aqui via em Studio. E aqui vai abrir um novo portal, e aqui sim onde você vai trabalhar com seus modelos de machine learning, criar seus próprios modelos. Então aqui, como eu falei, do nível mais difícil para o nível mais fácil. A gente entra aqui primeiro em notebooks. Então aqui eu estou falando de modelos onde eu vou criar do zero um modelo via código. Então aqui eu já estou falando de pessoas que já têm experiência em modelagem com código, que seja um código em R ou Python. Python hoje em dia é o mais utilizado no mercado, é onde as empresas também utilizam mais, exatamente porque tem maior suporte com novas ferramentas, bibliotecas, e também a comunidade é maior, então mais pessoas vão conhecer, mais fácil você conseguir contratar pessoas com esse tipo de conhecimento. Então eu vou clicar aqui para pegar um modelo já pré-criado, vou mostrar para vocês como é que funciona. Então vou fazer um clone do notebook novo aqui, de teste. Beleza. Normalmente como é que funciona isso aqui? Tá vendo que ele já tem um modelo pronto, ele vai criando isso aqui. Nada mais é do que um modelo para você aprender isso aqui em 10 minutos, que é o que ele está falando aqui do Learning da Microsoft. O que ele faz aqui? Primeiro, tudo via código. Ele estava importando os dados, então aqui tem uma descrição do que ele está fazendo etapa por etapa. Então a primeira etapa aqui é importar dados para você conseguir criar seu modelo. E aqui ele mostra o código que ele está utilizando para fazer essa importação desses dados. Depois,
dá uma olhada nos dados. Então ele faz uma manipulação, tenta fazer um load desses dados, né? Fazer a busca desses dados para o notebook para poder depois trabalhar em cima. Então tudo isso aqui é o código para poder fazer isso. Você pode ver que ele está utilizando aqui em Python, está importando as bibliotecas aqui e depois ele roda o código para poder fazer o teste. A próxima etapa aqui é treinar o modelo. Então ele vem aqui via código também, importa novamente bibliotecas e treina o modelo aqui com os parâmetros que ele definiu. Depois eu consigo visualizar o experimento. Então eu venho aqui, veja o resultado do experimento. Depois eu posso deployar esse meu modelo. Então eu acabei de criar um modelo e agora eu preciso deployar ele em alguma aplicação para poder consumir. Então não adianta só criar um modelo se eu não conseguir deployar ele para ele ser consumido de alguma forma, que seja via uma API, por exemplo, que é o mais utilizado, ou já embutido numa aplicação de alguma outra forma. Então beleza, tem aqui, criei as configurações e aqui para deployar o modelo também tem um código aqui em Python. E aqui posso fazer os testes e tudo mais, depois limpar meus recursos caso eu queira. Também tem uns passo a passo aqui. Esse é o modelo mais complexo, onde você realmente precisa ter um conhecimento de linguagem de programação, e aqui nesse caso Python, para você criar seus modelos, treinar eles e depois deployar eles para serem consumidos. Então esse aqui é o segundo modelo que a gente tem de criar modelos de Machine Learning dentro do Azure. Então aqui eu estou utilizando Machine Learning Designer. Designer é exatamente onde eu consigo fazer isso em drag and drop. Então eu pego as caixinhas aqui, vamos supor que eu quero colocar aqui um script em Python. Eu posso escrever aqui script. Ele vai procurar aqui, então tem script em R, em Python. Vamos supor que eu quero executar algum tipo de script. Basta eu pegar aqui e arrastar uma caixinha. E aqui eu posso apontar em algum nível. Então aqui depois eu venho e arrasto algumas informações para onde eu preciso conectar a minha informação, aqui minha caixinha. E assim eu consigo fazer com várias e várias etapas exatamente dessa forma. Então aqui eu vou pegar uma caixinha, por exemplo aqui o split data. Eu poderia copiar o mesmo dado que foi limpo aqui dentro, jogar nesse split data e aqui criar uma outra parte, sei lá, um modelo paralelo ali do outro lado e verificar qual que é o sinal. Então aqui, estou importando dados. Lembra que eu não preciso escrever código, eu só arrasto caixinhas aqui e defino o que eu preciso. Aqui do lado, eu tenho todas as etapas que eu preciso aqui, ó. Os datasets, que seriam a parte dos dados, né, o que eu quero trabalhar. Aqui inclusive tem vários exemplos de dados que você pode utilizar para fazer seus experimentos, seus testes, seus estudos. E aqui eu tenho a parte de importar dados, exportar dados, por exemplo, pegar algoritmos de machine learning, então aqui já tem todos os algoritmos aqui, tanto de classificação, regressão, clusterização. Aqui, por exemplo, eu tenho modelos, como treinar o meu modelo, então essa parte de treinamento de modelo também consigo pegar aqui. Normalmente só vir aqui, arrastar, depois conectar as etapas. Então o que eu fiz aqui? Importei os dados, selecionei quais as colunas do dataset dos meus dados que eu quero trabalhar, fiz a limpeza dos dados. Pode ser que você tenha uma massa de dados muito grande e tem várias linhas que não tem dados, então não está completo, está corrompido algumas linhas dessa tabela. Depois eu faço o split do dado, ou seja, eu pego aquela massa de dados, divido uma parte que vai para treinamento do meu modelo e a outra parte para fazer o score, ou seja, verificar, avaliar o meu modelo. Então vamos supor que eu pego 70% do dado da minha massa de dados aqui, faço um treinamento com essa base de dados, 70% dos dados que eu tenho. Depois que eu já fiz o treinamento utilizando o meu algoritmo aqui, eu preciso verificar se aquilo lá é real. Então eu pego os outros 30% dos dados e agora eu executo o modelo. Se o modelo acertar baseado no que ele tem de histórico, quer dizer que meu modelo teve uma acurácia melhor do que eu esperava. E aqui ele me mostra exatamente qual que é o score, qual que é o resultado desse meu modelo. E aí, de acordo com cada projeto que você vai trabalhar de Machine Learning, tem alguns parâmetros que você precisa ter de assertividade, que é exatamente a acurácia que o seu modelo vai ter em resolver ou trazer as informações que aquele problema levantou. Beleza, esse aqui é o designer, que é exatamente drag and drop. Então lembra, primeiro a gente foi de código, agora drag and drop. A última etapa que a gente tem aqui, dentro do Machine Learning, é o Automated. O Automated é legal porque ele automatiza vários desses processos. Então o que eu preciso aqui? Primeira etapa, selecionar os dados. Então qual que é a massa de dados que eu vou trabalhar? Então eu posso vir aqui criar, posso buscar da minha máquina, de um data store, da web ou de algum open dataset. Qualquer dataset aberto eu também consigo conectar por aqui. Eu já tenho um pronto, vou colocar aqui, vou dar OK. Ele vai para a próxima etapa. A próxima etapa você tem que criar esse experimento, todo esse modelo, ele vai ter que ser criado, para você fazer os treinos desse modelo, ele precisa de alguns computadores para poder executar isso aí, um cluster de computadores para executar todo esse processamento.
é que eu tenho que dar um nome para esse experimento. Então, o experimento que eu vou fazer, que é a criação desse modelo, o teste desse modelo, eu vou dar um nome aqui. Então, aqui modelo RH, que é os dados que eu estou utilizando. Dentro do modelo tem várias, então eu já subi esses dados, então ele mostra aqui várias colunas, que são as informações que eu tenho naquela massa de dados. Então aqui no caso, esse problema que eu estou tentando resolver é um problema de RH. Então tem várias informações aqui, eu quero evitar. Então qual que é o meu objetivo com esse modelo aqui de Machine Learning? Eu quero prever se pessoas da minha empresa, os talentos da minha empresa vão sair da empresa na frente, lá no futuro. Eu vou pegar uma massa do todo o histórico que eu tenho dos últimos anos e agora com os novos funcionários que vão entrar, eu quero prever se isso vai acontecer com os funcionários no futuro. Então qual que é a coluna que faz parte dessa minha massa de dados que eu quero descobrir? Então aqui eu quero saber se a pessoa vai ou não vai sair da empresa. Então essa aqui é o target, né? A coluna target, que é exatamente o que eu quero descobrir dentro dessa massa de dados. Aqui qual que é o cluster de computador, qual que é o computador que eu vou rodar isso aqui. Então vou deixar esse aqui e agora ele pergunta qual que é o modelo de cluster que eu vou utilizar. E aqui já está o modelo que eu já selecionei. Então beleza. Então lembra, primeira etapa, selecionar os dados. Depois definir qual que é o meu experimento, então aqui já está o nome do meu experimento. Qual que é a coluna target, né? O que eu quero descobrir nesse meu modelo. Aqui selecionar o tipo de computação e aqui já selecionar o que a gente acabou de criar. Então beleza. Essa última etapa aqui, o que eu preciso definir? Então qual que é o meu problema? Eu quero classificar as pessoas, nesse caso aqui, se elas vão sair ou não vão sair da empresa. Então aqui no caso eu só defino qual tipo de algoritmo, automaticamente ele já está nesse padrão aqui que é o de classificação. Se fosse, por exemplo, eu tenho um carro e eu quero saber quanto que seria o valor dele para poder vender. Web Motors, por exemplo, você passa alguns parâmetros do seu carro, ele vai te colocar ali e ele vai te dar mais ou menos o valor estimado daquele carro. Ele vai pegar isso baseado em várias operações que já aconteceram com aquele modelo, com aquelas mesmas características dentro da plataforma. Então, várias pessoas comprando e vendendo em diferentes regiões, ele vai te dar mais ou menos estimativa de valor. Quando a gente fala de valor exato, um valor numérico, isso eu estou falando de um problema de regressão. No nosso caso, aqui eu só quero saber se a pessoa vai sair ou não vai sair da empresa. Então, eu estou classificando grupos ali de pessoas no sim ou não. Nesse caso aqui, então, é classificação, já defini e pronto. Isso aqui é opcional, não preciso mexer nessa validação. Basicamente, isso aqui ele já vai criar o nosso modelo de Machine Learning. Então ele está automatizando todo o processo. Eu não preciso escolher qual que é o algoritmo, eu não preciso fazer limpeza dos dados, eu não preciso fazer nada. Automaticamente ele vai fazer isso tudo para mim. E uma vez que ele fizer, eu posso depois pegar esse modelo com o melhor resultado e deployar ele dentro de uma aplicação e consumir ele de alguma forma. Então, como vocês viram, você tem várias formas de criar modelos de Machine Learning. Então você criando, customizando modelos para atender uma necessidade. No nosso caso que nós fizemos teste, era um problema de RH. E nós mostramos de você criando o recurso do mais complexo, seria a parte de código, você implementando isso via código em Python. Depois passando para o design, onde você arrasta as caixinhas, decide qual que é o algoritmo, como é que você vai limpar aqueles dados, etc. E por último, o automated, que você só define em 3 parâmetros, que seria o experimento, qual que é o seu target, né? O que você quer descobrir daqueles dados, define qual que é a parte de computação e qual que é o tipo de problema, se é classificação, regressão, e ele vai fazer tudo automatizado para você e trazer um modelo já pronto, treinado. Só que existe aqui uma forma ainda mais fácil de você utilizar Machine Learning. A Microsoft tem um serviço chamado Azure Cognitive Service, onde eu consigo pegar modelos já treinados, testados e somente consumir eles. Aqui eu não preciso definir nada de infraestrutura, eu não preciso deployar eles. Eles vão me dar uma chave, que seria exatamente o código para acessar a API, que é a API desse Cognitive Service, e depois disso eu vou lá e coloco na minha aplicação. Depois, consumindo eles, ele vai trazer o resultado que eu estou buscando. Então, indo aqui no site aqui do próprio Azure Cognitive Service, você pode ver que tem vários tipos de Cognitive Service. Eu tenho serviços cognitivos aqui para fala, então conversão de fala para texto, então áudios, ele transforma isso em texto. Conversão de texto para fala, então principalmente quando a gente está falando de robô. Robô é exatamente isso, eu consigo transformar um texto já pré-configurado em fala, por isso que você tem vários robôs hoje em dia que te atende, parece que fala normalmente, porque está lendo um texto. Isso é modelo de Machine Learning que você consegue ter pronto aqui para colocar dentro da sua aplicação também. Parte de idioma, reconhecimento de identidade, análise de sentimento de um texto, e esse aqui é exatamente o modelo que eu vou mostrar para vocês. Visão computacional, então detecção de face. Existem aplicações que você consegue destravar utilizando face, que pode utilizar esse modelo aqui de Cognitive Service, e você pode colocar em vários tipos de aplicações diferentes. Por exemplo, o Uber utiliza isso com o motorista para validar se aquele motorista é o motorista que está realmente cadastrado. Então, antes de começar a aceitar uma corrida, ele tem que validar
o rosto para verificar se aquele lá é um motorista real. Questão de decisões, tomada de decisão, moderador para verificar se tem algum conteúdo ofensivo, por exemplo, dentro de um blog. Tudo isso é possível você configurar utilizando o Cognitive Service. E agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona numa aplicação real. Então, pessoal, aqui eu estou utilizando o Logic App para poder criar uma aplicação sem precisar ter código aqui. E o que eu estou fazendo aqui? Basicamente, estou pegando tweets que estão vindo lá do Twitter com uma hashtag específica. Então, toda vez que alguém criar algum tweet com essa hashtag aqui, ele vai verificar esse input, ou seja, essa informação, e aqui ele vai usar o Cognitive Service para poder fazer análise de sentimento. E aqui mais ou menos para identificar se aquele tweet é um tweet positivo, neutro ou negativo. Então pensa uma empresa de marketing que acabou de lançar uma campanha nas redes sociais. Ela quer verificar se aquilo ali está tendo uma reação positiva. Então com isso, eu consigo utilizar isso aqui sem precisar ter conhecimento de machine learning, criar tudo do zero, um modelo do zero. Não, eu vou pegar um modelo já pronto, testado e utilizado por várias empresas. E eu só conecto isso na minha aplicação e com isso eu já consigo ter informações relevantes. Então aqui, por exemplo, eu tenho um tweet que está sendo postado aqui, eu faço análise de sentimento e aqui ele vai pegar as informações que estão vindo do Twitter e aqui ele já faz um output. O output está dando um score aqui, que seria o valor numérico. Tudo bem, aqui eu desse valor numérico aqui já é o suficiente para mim. Eu só pego rodo uma outra aplicação aqui para ele traduzir esse valor numérico. Se é positivo, neutro ou negativo, ele já saca essa informação. Com isso aqui eu já consigo, por exemplo, enviar isso para um banco de dados e depois conseguir consumir isso, por exemplo, num Power BI ou etc. Então, como vocês estão vendo aqui, eu consigo criar uma aplicação sem precisar de código, totalmente um workflow, passo a passo aqui que ele tem que fazer as etapas aqui, e com isso aqui eu já consigo trazer informações relevantes, inteligentes, utilizando o modelo consumível do Cognitive Service. Bom, pessoal, nesse vídeo então vocês aprenderam que existem ferramentas para níveis de conhecimentos diferentes para você trabalhar com Machine Learning dentro do Azure. Vocês viram desde a parte de trabalhar com código puro dentro do notebook, dentro do Azure Machine Learning. Tem o design, que seria arrastar as caixinhas, mas ali você tem que ter um conhecimento sobre quais algoritmos você vai utilizar, como limpar os dados, então todas aquelas etapas ali, mas eu não preciso trabalhar isso com código. Depois disso a gente vê a parte do Machine Learning Automated, que você consegue automatizar todos os processos, ele vai escolher os melhores parâmetros, quais são as colunas, você só precisa apontar 3 itens ali para ele poder identificar e criar seu modelo e depois você consumir ele. E por último nós vimos a parte Cognitive Service, que já são modelos já treinados, testados, amplamente utilizados por grandes empresas, e ali eu só preciso apontar para ele e ele vai trazer já a informação. Então eu dou um input para ele, que seria uma informação anterior, no caso ali que a gente mostrou é um texto do tweet, e ele vai fazer a análise de sentimento daquele texto e vai me trazer um valor, que com em cima desse valor eu consigo já apontar se aquele tweet é positivo, neutro ou negativo. E isso já me dá uma informação inteligente, sem precisar programar nada, no caso nesse exemplo que nós mostramos. Então, como vocês viram, é fácil você criar uma aplicação com inteligência artificial utilizando o Azure sem precisar de grandes conhecimentos. Lógico, quanto mais conhecimento você tiver, melhor você vai utilizar essas ferramentas e mais insights você vai trazer e cada vez mais aprimorando os seus modelos, inclusive customizando modelos para poder atender necessidades que ali esses modelos prontos não conseguem atender. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo e podendo agora utilizar Machine Learning nas suas aplicações de uma forma bem mais simples, sem precisar mexer com código, sem precisar ser um cientista de dados e mesmo assim ter inteligência nas suas aplicações. Obrigado e até mais!